Você sabia que na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos existem órgãos que fazem a fiscalização, o controle e também até a fiscalização disciplinar também do próprio funcionalismo? Para falar sobre esse assunto, explicar melhor como é que funciona isso tudo, a gente trouxe aqui a coordenadora, a corregedora-geral, a Renata Freire, e também a Larissa Louro, ela que é a diretora do Departamento de Sindicância e Processo Disciplinar, para nos explicar melhor como é que funcionam esses dois departamentos e também como que as pessoas podem acessar esses departamentos. Renata e Larissa, sejam bem-vindas aqui no Pod da Região. Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Sandra, prazer te conhecer, obrigada. Te agradeço pela oportunidade de estar falando dos nossos departamentos, que não são muito conhecidos, então agradeço mesmo. Lembrando, gente, porque a Prefeitura ela possui uma estrutura administrativa muito grande e esses departamentos que são mais internos, meio que burocráticos, as pessoas não conhecem, mas eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de você que está nos ouvindo, porque às vezes acontece algum problema ligado a algum órgão, a algum funcionário, e você nem sabe que você pode sim apresentar uma denúncia, uma queixa, uma reclamação, enfim, e você acompanhar inclusive esse processo. E Renata, eu vou pedir para você explicar para as pessoas, né, como é que funciona a corregedoria e para que ela serve dentro dessa estrutura aí de uma prefeitura. O município possui órgãos de controle internos, tem outros departamentos, mas eu vou falar hoje sobre a Corregedoria Geral, que funciona da seguinte maneira: quando chega uma reclamação, seja de munícipe, seja de funcionário, de qualquer demanda que ele esteja tendo dificuldade ou que ele saiba que existe algum ato irregular cometido por algum servidor ou por algum departamento, ele pode estar entrando em contato com a prefeitura ou pela ouvidoria geral ou pela corregedoria para formalizar essa reclamação ou denúncia, o que seja que estiver acontecendo com ele. A princípio, a corregedoria funciona como fiscal dos atos administrativos, tanto dos departamentos, como eu disse, como dos funcionários. Então, se o funcionário comete alguma irregularidade, vai ser apurada pela corregedoria e vai ter uma apuração preliminar, que vai apurar todos os fatos, se existem elementos. Muitas vezes a pessoa que vai denunciar não sabe informar o que aconteceu ou não sabe explicar da melhor maneira com quem aconteceu. Então, a gente procura saber se essa demanda que foi passada para a gente, se realmente aconteceu dentro dos órgãos administrativos do município, se foi por algum funcionário que cometeu essa irregularidade. Então, a gente precisa alinhar esses meios para descobrir qual a melhor forma de penalizar quem foi o responsável. Isso, ou seja, você faz basicamente uma investigação. Exatamente. E às vezes recontando os passos ali do que aconteceu para tentar chegar aí num veredito, vamos dizer assim, que seria o final, o processo final. Exatamente. Muitas vezes um munícipe quer reclamar de um servidor que atendeu ele de uma forma que ele entende que não foi a melhor maneira, ou ele se sentiu ofendido por algum servidor, algum funcionário do setor que ele não sabe com certeza se é funcionário ou não, mas ele quer reclamar. A gente vai descobrir se realmente era funcionário, se ele deveria estar ali naquele horário, porque se realmente foi aquilo que aconteceu, porque às vezes a gente recebe trote também. Ah, tá, então, também tem isso, né? Então a gente precisa descobrir previamente, por isso que eu falo que é uma análise preliminar, uma apuração preliminar, para descobrir se realmente era funcionário, se não era, porque às vezes a pessoa confunde. O fulano é funcionário lá do gabinete do prefeito, às vezes não era alguém que estava prestando serviço a um terceirizado. A gente vai descobrir até isso, da onde vem aquele funcionário, o que ele estava fazendo naquele momento ali, por que ele foi atendido o município foi atendido daquela maneira. Se tiver elementos suficientes, a gente entende que realmente pode ter acontecido, tem indícios de que realmente está certa aquela denúncia, aí a gente vai juntar toda a documentação necessária, que é esse tipo de investigação prévia que a gente faz, e encaminha para o departamento sindicante, que vai tomar todas as medidas para responsabilizar esse funcionário que cometeu a falta ou o ato irregular. E aí que vira uma sindicância. Exatamente. E aí que vai parar na mesa da Larissa. Exatamente. E também pode acontecer com o funcionário também.
o funcionário está se sentindo assediado moralmente pelo superior. Pode acontecer no ambiente de trabalho, como qualquer lugar, não só no departamento público. Claro. Pode acontecer em N lugares de acontecer assédio moral, assédio sexual. A gente pode apurar também. E vai ser feita todas as tratativas de forma fundamentada em lei. Entendi. E aí, Larissa, como é que fica aí, quando você recebe o processo, ele já tem com alguma substância, né? Sim. Ele já vem ali já mais ou menos encaminhado para você. Sim, ele chega já com um relatório, né, emitido pela nossa corregedora, e a partir daí a comissão começa os trabalhos. Porque o Departamento de Sindicância de Ferraz de Vasconcelos, ela conta com uma comissão permanente de sindicância e de processo administrativo, que hoje é composto por 3 membros. Então, são 3 membros servidores do município. Eu sou a diretora e eles são a comissão. Então, nós sentamos e deliberamos todos juntos sobre os atos que vão ser tratados. Então, por exemplo, uma falta grave que enseja advertência. Um documento sumiu de um processo. Por algum motivo, ele desapareceu. Isso vai ensejar uma penalidade. A partir desse momento, nós começamos a traçar a rota do processo. Começamos a investigar aonde esse processo andou, para onde ele foi, quem pegou nele, quem deixou ele parado por muito tempo. E aí a comissão vai instruindo isso, tá? O mais importante é que quando chega na comissão de sindicância, nós temos o processo ali de interrogatório, nós vamos ter a audiência, então nós vamos ouvir todas as partes, ouvir um investigado, às vezes até mesmo a vítima, quando trata de um assédio sexual, um assédio moral. Então todo mundo consegue se conversar ali. É como realmente uma audiência, uma judicialização, mas só que dentro do processo administrativo, dentro do processo disciplinar. A gente sabe que, lógico, e todo o nosso respeito a todo o funcionalismo público, né, de todo o nosso país, mas a gente sabe que são compostos por seres humanos, e seres humanos são falhos em algum momento, e isso acontece em vários órgãos. E às vezes as pessoas que são os munícipes, né, às vezes têm aquela ideia, não, mas é porque ele é um funcionário concursado, não vai acontecer nada. E comissionado, então, piorou, não vai acontecer nada, porque... Mas não, as pessoas têm que entender que existe um rito processual. Sim. E a partir do momento que ela entrou com aquele pedido, é um processo que ele precisa seguir, a pessoa consegue acompanhar, inclusive, que está seguindo, né? Exatamente. Quando a pessoa entra com a denúncia, ela recebe um número de protocolo na ouvidoria geral. Essa denúncia, dependendo da demanda, dependendo do tipo de denúncia, se ela não tem elementos, como eu estava te contando, se não tiver elementos suficientes, descobriu que aquela pessoa confundiu, não era funcionário. Descobriu que aquela demanda que a pessoa solicitou não é função da prefeitura. Por exemplo, alguma coisa que é com a Sabesp, a pessoa foi reclamar lá do buraco na rua e o buraco foi aberto pela Sabesp, não é culpa da prefeitura. Não tirando a responsabilidade da prefeitura. Eu quero dizer assim, algum fato que aconteceu que não caracteriza falta funcional. Sim. Que é a parte que a gente é responsável, tanto eu quanto a Larissa. Então, a gente vai investigar isso junto coordenadamente com outros departamentos. Nesse caso, se a ouvidoria entendeu que não faz parte do serviço prestado ou de alguém que seja contratado para prestar o serviço pela prefeitura, aí vai ser encerrada essa denúncia e eles vão comunicar ao denunciante ou ao manifestante, depende do tipo de manifestação, que foi encerrado por ali por falta de meios. Caso apareça provas ou alguma coisa nesse sentido, vai dar andamento. Porque é importante também que quando a pessoa vai fazer algum tipo de denúncia, ela também tenta se cercar do máximo de informação. Sim, então, às vezes, sei lá, de maneira hipotética, de repente ela não foi atendida em um determinado local público. Ela pegar o nome daquela pessoa, o departamento, anotar dia, horário, né, o local que foi, então... se cercar quanto mais informações, melhor. Sim. Caso entenda que realmente aconteceu tudo o que a pessoa falou, eles vão encaminhar para a corregedoria. A corregedoria vai fazer a análise prévia, como a gente tinha conversado, e durante essa análise prévia não é dada ampla defesa para a pessoa. A corregedoria não vai perguntar para o funcionário, você estava lá nesse dia, você fez isso? Não. Essa investigação vai ser feita sem o acusado, no caso, não é acusado, né? O denunciado, o reclamado. No caso, a gente vai procurar saber de elementos que subsidiem essa manifestação, de forma que a pessoa que está sendo investigada ali não vai ficar sabendo disso. Ela só vai saber quando for
realmente constatado que ocorreu o fato, e aí o departamento sindicante, junto com a comissão, vai chamar essa pessoa, vai conversar, vai, se precisar fazer oitiva, se precisar responsabilizar, vai ser feito todo o trâmite. Importante lembrar também, Sandra, que a corregedoria não cuida só dessa parte de denúncias que são encaminhadas pela ouvidoria, recebe as manifestações tanto do Ministério Público, quanto de delegacia, Ministério, Tribunal de Contas, são vários órgãos que trabalham em conjunto, tanto órgãos municipais, estaduais e federais, tá? E só uma dúvida também, uma curiosidade, a pessoa pode fazer uma denúncia anônima? Pode sim, só que ela pode fazer uma denúncia, só que ela não vai poder acompanhar essa denúncia. Sim, essa denúncia vai ser apurada, como não tem um representante que tem o direito de se manifestar nos autos, ele não vai ter resposta sobre essa reclamação ou a denúncia que ele tiver feito. Entendi. Então é muito importante que as pessoas se identifiquem, vai ser resguardado todo o sigilo do manifestante, o direito de proteção de dados dele conforme a legislação vigente, tá bom? E também, quando a gente fala na questão da sindicância e dessas apurações, isso vale, assim, para resguardar toda a qualidade do serviço público, proteger cidadão e proteger o próprio funcionário. Porque eu acredito, né, e aí é uma pergunta que eu volto para vocês, que nem quando você fala em denúncia, né, é um universo muito grande, como você falou, chega a ter até trote, né? Então, o que dirá desse universo das denúncias? Então, pode ser que sejam, né, denúncias que tenham procedência e outras que não tenham procedência. Sim, exatamente. Sim. E aí, atualmente, como é que tá? Vocês têm recebido muitas denúncias? Funciona, né? A gente pode garantir para as pessoas que entram lá, vai ter um andamento. Como é que tá a demanda de vocês hoje? No âmbito da corregedoria, a nossa maior dificuldade é ter todos os elementos suficientes para subsidiar aquela reclamação ou a denúncia que seja. Quando a gente encaminha para a sindicância, que é o departamento sindicante, fica complicado passar para eles todas as informações, porque o denunciante, como a gente não tem ainda a ampla defesa e o contraditório, fica difícil saber se tudo aquilo que foi falado é verdade e muitas vezes não vem com todas as informações. Entendi. Por exemplo, a pessoa denuncia que foi recebeu maus tratos em tal lugar, mas não fala como aconteceu, às vezes não sabe o nome, por exemplo, assédio moral. O funcionário de tal secretaria. Mas qual é o nome do funcionário, você sabe? Não sei, a gente vai investigar. Às vezes a gente encontra, às vezes não. Você tem algum elemento que você possa fornecer pra gente? Às vezes a pessoa não tem. Também não tem. Muitas vezes também, como vem de outros órgãos, o órgão recebe a denúncia anônima e encaminha para a corregedoria, para que se identifique o que aconteceu. Nessa denúncia, não tem como a gente pedir mais elementos. Entendi. Porque ela já foi anônima, que não exclui a responsabilidade da corregedoria de apurar os fatos. Mas você não tem como dizer, olha, tá faltando elementos. Muitas vezes a gente acaba encontrando problemas na tramitação exatamente pela falta de conjunto probatório, pela ausência das pessoas. Às vezes até mesmo uma vítima acaba desistindo. Então, assim, são N fatores para os órgãos de controle realmente funcionarem. Ele é extremamente importante para o município. Sim. E com a nossa nova instalação, com a Controladoria Geral e com os órgãos realmente divididos e cada um com sua função, isso vai dar um crescimento muito grande para a Ferraz de Vasconcelos. Mas nós também precisamos da ajuda do munícipe, a ajuda do próprio servidor público que está lá dentro. Então, por isso que eu e a Renata nós conversamos muito sobre a importância do servidor no auxílio à corregedoria e à sindicância. Então, assim, um memorando que nós encaminhamos, a importância que ele tem que volte uma resposta. Sim. Porque é com aquela resposta que nós embasamos um processo. Exato. E todo o funcionamento da máquina, né? Porque a gente falar em prefeitura ou em qualquer órgão público, seja ele estadual ou federal, ele é algo quase que abstrato, porque ele é movimentado por pessoas. Sim. Certo? Então, quando a gente vê esses órgãos de fiscalização interno, é tudo focado para o melhor funcionamento. Então, se você tem uma equipe, ou esse processo, né? Esse processo, todos os processos andando em conformidade, então vai beneficiar de fato a cidade, né? E na ponta o cidadão, que é você, por exemplo,
que está nos assistindo nesse podcast, você é beneficiado, né, da eficiência da máquina pública, Sim. né? Esse que acho que é um dos grandes recados, assim, Sim, né? dos pontos principais, né? Eu até brinco que a corregedoria é o lobo mal Sim. do departamento. Sim, de todos os departamentos. E é muito curioso porque são órgãos que às vezes causam certo preconceito assim, dos próprios funcionários, dos próprios munícipes. Nós mudamos recentemente de sala e aí os funcionários iam lá e falavam, mas o que funciona aqui? O que é aqui? E como é muito processo, assim, tem processo para todos os lados, nós temos planilhas, nós entendemos. Mas as pessoas que entram falam, meu Deus, mas o que é isso aqui? E é muito curioso, É uma das maiores dificuldades que a gente enfrentou durante os anos, porque a gente, que eu digo assim, como gestão, porque antigamente não tinha tanta visibilidade. Sim. Quanto agora tem, que a prefeita Priscila tá propiciando isso pra gente, nossa, de uma forma super legal. Ela tá dando oportunidade pra gente aparecer, mostrar qual é o trabalho da corregedoria, mostrar que ela quer transparência, ela quer eficiência, e ela quer que seja realmente feita uma forma que auxilie o munícipe a entender para que tá ali a prefeitura, porque é um órgão que realmente quer fazer tudo certo, que quer ajudar o munícipe, que quer melhorar a cidade, e a gente acaba refletindo isso com a gente também, que é funcionário. É verdade. Então, a gente começa a perceber que, por mais que tenha sido largado em outras gestões, essa está dando oportunidade da gente ter confiança nos órgãos de controle, nas secretarias, nos departamentos. A gente está tendo muita facilidade de trabalhar com as secretarias, os secretários, nossa, são sensacionais, eles apoiam a gente. Então, a gente quer mostrar tanto para o munícipe quanto para os funcionários, os servidores, os comissionados, os estagiários, porque todos eles fazem parte da mesma gestão. A gente quer mostrar que é um lugar que é parceiro, não é o lobo mau. A gente quer ser parceiro para o bem-estar de todos. Então, a gente está aqui em conjunto para resolver os problemas da melhor maneira possível, de forma eficiente e forma transparente. Sim. Então, o funcionário tem que se sentir seguro de vir conversar com a gente. E sentir a vontade de resolver os problemas. O munícipe também tem que saber que qual o local correto. Até te agradeço novamente por essa oportunidade de estar passando isso para todo mundo. Qual o local correto que ele deve apresentar a demanda dele, a reclamação dele, a dificuldade que ele está tendo com os departamentos. Então, a gente vai fazer o melhor possível que a gente puder para melhorar para todos, tá? E o que a Renata falou agora, eu vou fazer até um adendo para você que está nos ouvindo. Às vezes você tem aquela reclamação da prefeitura e você corre para a rede social. Porque você acha que é a sua maneira de se manifestar. Não tá errado, ninguém tá te julgando. Mas nesse podcast você tá tendo a oportunidade de conhecer o canal correto, reafirmando o que a Renata colocou. A Larissa também tá aqui, vai dizer o seguinte: olha, o canal correto de você reclamar, se você quer de fato e efetivamente você acompanha esse processo e vê uma investigação, é lá na controladoria, é lá na ouvidoria. E a porta de... Qual que é a porta de entrada de vocês, assim? Que eu sei que tem vários filtros. Para o munícipe é a ouvidoria geral. Ouvidoria geral, minha gente. Então, rede social, fica à vontade. Mas se você quer alguma coisa mais efetiva, é a ouvidoria. O legal da ouvidoria geral é que vai ser protocolado um número que ele pode acompanhar todo o trâmite da ouvidoria geral e vai funcionar como um filtro. Às vezes a pessoa quer reclamar de um serviço e ela não sabe qual é a secretaria. A ouvidoria geral vai saber. É alguma coisa que é sobre servidor, funcionário, comissionado. Foi estagiário que me atendeu, onde que eu reclamo? Eles vão saber te orientar. Eles vão informar que se é na corregedoria, se é algum ato de improbidade, vai saber te orientar para onde encaminhar. Se é alguma coisa sobre fiscalização, auditoria, controladoria, não importa de onde, qual secretaria, a ouvidoria vai saber te orientar para onde ir. E Larissa, no final, só para eu também entender um pouquinho da ponta do processo de sindicância, o processo de sindicância, quando você finaliza esse processo, aí você já tem vamos dizer assim, ou arquiva ou tem uma penalidade? Isso. A sindicância, ela se divide. Então, além das ramificações que nós temos nos órgãos, nós também temos ramificações dentro da sindicância. Então, nós temos sindicância investigativa, sindicância punitiva e processo administrativo disciplinar. Então, quando nós falamos de penalização, nós temos 3 tipos de penalização, que é do Estatuto do Servidor Público Federal,
que é a advertência, a suspensão ou a demissão. Então, nós tomamos as medidas para que as transgressões sejam analisadas, nós vamos encaixar o servidor público naquela transgressão e analisar realmente o que ele fez. Então, por exemplo, ele faltou ao serviço por 30 dias seguidos. Então, é uma pena de demissão. Só que não é a sindicância que assiste, é o processo administrativo disciplinar. Então, tudo isso vem da corregedoria para nós e nós damos andamento. Uma falta, ele se atrasou, ele se atrasa recorrentemente, então é uma sindicância punitiva. Então, todos esses pontos são analisados. Entendi. Depois, ou a gente arquiva, que vem sendo uma prática mais difícil da sindicância, né? Porque o nosso intuito é dar continuidade a todos os processos, que eles sejam finalizados de modo devido. Ou aplica-se a penalidade. E é importante que a gente fale aqui que a penalidade, a sindicância, ela não quer punir o servidor público de uma forma pejorativa e ruim. Nós queremos que ele evolua como servidor, que as secretarias evoluam como, às vezes, os órgãos que têm os seus funcionários, porque nós temos secretarias enormes. Sim. Nós temos, por exemplo, a Secretaria do Jurídico, que ela é pequena, né? Ela não tem muitos funcionários, mas nós temos a Educação, que são muitos professores atrelados à prefeitura, à administração pública. Então, assim, tentamos dar andamento da melhor forma possível e sempre respeitando a ampla defesa, respeitando o contraditório, dando oportunidade do servidor se apresentar suas defesas, porque isso que importa para a comissão. Hoje nós temos uma comissão extremamente humanizada, então elas sempre, ainda que não seja necessário, elas sempre querem marcar uma audiência, porque elas querem ouvir o que aconteceu, o que de fato ocorreu. E eu acho isso extremamente importante, porque ainda que nós duas sejamos de órgãos que, dada a devida proporção, são órgãos de sigilo, que as coisas correm entre as vítimas, o servidor, e não de forma exposta, é importante essa transparência, é importante que o servidor entenda que ele está ali também para ser ouvido. Ele está ali como... ele é servidor público, ele tem a estabilidade dele, ele tem os direitos dele, da mesma forma que a administração também tem da investigação. E é importantíssimo, né, Renata? Eu acho que essa exposição do que é a sindicância. É verdade. São ferramentas e que vai colaborar para a eficiência, enfim, para o benefício de todo mundo. Renata, Larissa, agradeço muito a participação de vocês, que puderam falar assim, de um assunto tão burocrático, assim, interno, mas ao mesmo tempo tão importante, que está a serviço da democracia. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço também por poder esclarecer muita coisa que hoje, principalmente essa parte da controladoria, que foi criada há pouco tempo, e é um órgão ótimo que junta todos os departamentos importantes para a fiscalização da prefeitura, dos atos administrativos. Então, o munícipe fica seguro sabendo que tudo que está sendo feito está sendo de forma eficiente, está sendo de forma controlada. Se tiver que punir, a gente vai punir, não tenham dúvidas disso. A gente não quer ser injusto de forma alguma, mas a gente também tem que trabalhar dentro da legalidade, que é isso que essa gestão preceitua o tempo inteiro pra gente. Vamos trabalhar de forma eficiente, transparente e eficaz. Então, eu te agradeço pela oportunidade. Gente, mais uma vez, obrigada pela participação. Para você que nos acompanha nesse podcast, a gente falou sobre 2 órgãos internos, que é a Corregedoria Geral, aqui no caso a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, e também o Departamento de Sindicância e Processo Disciplinar. Parecem que são órgãos bem distantes de você, mas é muito mais próximo do que você imagina, porque é por lá que vai filtrar as denúncias que você pode fazer apontando alguma irregularidade da administração. Então, tá a serviço do cidadão. Para você que nos acompanhou nesse podcast, o nosso muito obrigado. Não esquece de deixar aqui o seu comentário, que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.